pessoal, tudo bom? Meu nome é Mara Cruz, eu moro na Austrália desde 2018 e o meu canal fala sobre viagens e dá várias dicas de como morar fora, de como economizar, de onde comprar, de onde comer mais barato e conta um pouco sobre a minha vida aqui em Melbourne, na Austrália. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas dicas, pode ser 5, pode ser que eu passe, pode ser um pouquinho mais, sobre o que você precisa saber antes de mudar, de morar fora do Brasil. Primeiro lugar, você precisa estar forte espiritualmente. Eu não falo de religião, que cada um tem aqui e escolhe. Então, assim, você precisa estar bem forte espiritualmente, tá? Segundo lugar, você precisa saber que você vai ficar com um pouco de depressão. Ai, depressão de estar ali entufado. Não, que eles chamam de homesick, que é saudade de casa, saudade dos amigos. Então você vai se questionar várias vezes se você fez a coisa certa. E se você já quer ir correndo, voltar para o Brasil antes de terminar a sua jornada e a sua programação. Que é o quê? Que pode ser estudar por 6 meses, ficar por 1 ano ou 3 meses. Então, assim, você precisa saber disso. Que é também que vem junto aquele choque cultural. Porque, assim, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é seguro. Gente, é muito bonito os lugares. E você sempre vai estar comparando. Ai, aqui no Brasil tem isso, ai, que não sei o que. Então, assim, a gente vive no paraíso, mas tem um choque cultural que vem junto, que a tristeza, que você fica triste por estar longe da família. O choque cultural, que a língua. Você fica escutando só o inglês o tempo inteiro, você fica zonzo, dá uma exaustão mental que vocês não têm noção. É uma exaustão mental que você sai para jantar ou na escola, quando você chega em casa, você tá assim arrasado por causa da língua, que é uma outra língua, então é tudo diferente. O visual também, quando a gente começa, então aquele choque, né, aquele choque quando você vê que é tudo diferente, mesmo sendo bonito, mas são coisas que você não está acostumado, né? Que a gente deixou também aquela zona de conforto, aqueles lugares que a gente conhecia, as pessoas que a gente conhecia, a língua que a gente tinha o hábito de ouvir. Então, assim, você precisa saber disso, tá? Aí, como que eu posso fazer para melhorar, para me ajudar? No meu caso, eu ouvia muitas coisas no YouTube, eu estudava muito sobre psicologia, muito sobre coisas para levantar o meu astral, né? E entender que isso acontece. Quando você entende que isso acontece, você pode se proteger mais, você pode se sentir melhor. Você vai encontrar coisas para amenizar aquele sofrimento, aquela dor e compartilhar com um amigo, compartilhar com outras pessoas. E uma outra dica é tomar cuidado com quem você tem amizade, né? As pessoas comentam, se afasta de brasileiro e tal. Eu nunca me afastei, os meus amigos são brasileiros, mas, por exemplo, no começo eu tinha os meus amigos brasileiros, mas eu sabia e tinha bem claro o meu objetivo aqui na Austrália, que era o quê? Aprender o inglês. Então, assim, tudo que vocês imaginarem, eu fazia para estar em contato com a língua. Gente, olha que é engraçado, eu ia para lojas, fazia pergunta, porque a pessoa quer vender. Então, assim, ela tá falando ali inglês, você tá ouvindo. Ia para lugares que eu ia ouvir. Então, assim, eu sempre procurei estar em contato com a língua o tempo inteiro. Mas eu também sempre tive os meus amigos brasileiros, né? Que são os que eu tenho um amigo, assim, que eu posso contar com as minhas coisas, né? Que é diferente. Tenho também amigos daqui, mas isso é diferente. Eu ia para lugares que eu podia melhorar o inglês, que é o quê? Você pode ir para qualquer tipo de igreja, evento, tem o Meetup, né? Que você pode encontrar amigos online. Então, assim, tem vários lugares que você... tudo de graça, tá? Você pode ir para parque, você pode sentar perto de pessoas, que aí você tá ouvindo o que é que eles estão conversando. E nas bibliotecas também aqui em Melbourne, você pode ter vários cursos de graça de inglês depois da sua escola, se você ainda não trabalhou. E uma outra dica, espere pelo menos uns 2 meses ou 1 mês e pouco para você se adaptar com tudo. 1 mês, para depois você começar, para você ir trabalhar, né?
porque senão é muita informação, são muitas mudanças ao mesmo tempo. E quando a gente trabalha, a gente não tem tempo para estudar direito. E assim, o foco para mim foi a língua, né? Não que eu não trabalhava, mas assim, se você não focar em aprender a língua, você vai passar 10 anos, 5 anos, 6 anos sem conseguir falar inglês direito. Aí você pensa, nossa, você mora lá no país, tá com 5 anos, você não fala inglês direito? Gente, é o que mais tem, tá? É o que mais tem. Então, assim, fica aí a dica pra vocês. Se preparem, tenham um bom plano e que tudo vai dar certo, tá? Eu sou o exemplo disso, né? Que tinha um sonho desde os 17 anos de idade. Eu não vou falar a minha idade agora, que é segredo. Mas eu consegui fazer depois dos 30, né? Então, eu consegui realizar o meu sonho porque eu sonhava, eu visualizava e eu planejei. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês. E se ajudou e se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal. E até a próxima!